Ensina.net, seu portal de aprendizagem. Ensina.net, videoaulas pra você. De qualquer lugar, você pode acessar. Várias formas de pagamento, invista em seu presente, pro futuro alcançar. www.ensina.net. Acesse www.ensina.net. Pessoal, vamos falar agora sobre o módulo Ética e Regulação. Um módulo bastante importante no exame de certificação da Anbid, cai muitas questões. São questões relativamente tranquilas, viu? Muito bom senso e atenção, você consegue matar essas questões. Vamos ver o programa aqui do nosso módulo? Acompanhe comigo aqui. Princípios éticos é um tópico. Segundo tópico, códigos de autorregulação da Anbid para fundos e para o exame de certificação continuada. Terceiro item, prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Esse é um tópico bastante importante, muito trabalhado hoje em dia. E o último módulo, ética na venda. Então são esses 4 itens que compõem o módulo ética e regulação. Então vamos avançar um pouquinho mais, vamos dar uma visão geral do módulo e depois eu vou apresentando os principais tópicos. Nesse módulo, por ser um módulo muito descritivo, vai ser muito importante uma dedicação especial sua no sentido de ler o que nós vamos apresentar aqui. Muitos slides eu irei lê-los com vocês, no sentido de procurar fixar um pouco mais esses temas, ok? Então vamos avançar. Princípios éticos. O Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, PF, Profissionais Financeiros, estabeleceu um código de ética. E nesse código de ética estão previstas as responsabilidades dos profissionais para com o público, com clientes, colegas e empregadores. E existem vários princípios. Quais são os princípios elencados? Integridade, objetividade, competência, probidade, confidencialidade, profissionalismo, diligência e conhecimento do cliente. Conheça o seu cliente. Esse é um princípio muito importante. Autorregulação. Os agentes de mercado não devem se limitar a observar a legislação imposta pelo governo, criada pelo governo, devem ir além. E a autorregulação tem um papel muito importante nesse sentido. Aliás, uma observação importante, quando a autorregulação funciona bem, a regulação é muito mais fácil de se trabalhar. Se o mercado não se regula, não se autorregula, a regulação acaba sendo mais impositiva. Então, se nós trabalharmos bem a autorregulação, a regulação será muito mais fácil de ser assimilada. Isso é um ponto importante. O que a Anbid colocou de código de autorregulação? Código de autorregulação do mercado de capitais, código de autorregulação para a indústria de fundos de investimento, código de autorregulação Anbid para o programa de certificação continuada, e não está aqui no presente slide, mas também existe um código de autorregulação para as atividades de private, né? Para gestão de grandes fortunas. Então são os principais códigos aí de autorregulação da Anbid. Ponto importante que os códigos destacam é a diferença de princípios e regras. Bom, o princípio constitui a base do caráter, é uma coisa bem geral. E as regras determinam os padrões éticos derivados de dogmas na condução dos princípios. Então, dogmas contidos nos princípios. Isso é importante, é um aspecto bem geral, mas é importante porque isso vai dar suporte para toda a nossa discussão aqui nesse módulo. O código foi estruturado em princípios e regras. No caso específico, os princípios do código são 8. Dos quais 5 foram selecionados pela Anbid. É justamente sobre isso que nós vamos discutir agora. Princípios éticos. Princípio 1, integridade. Acompanhe aqui comigo. Ao decidir o que é correto e justo, o profissional financeiro, PF, deve atuar com integridade,
assim será merecedor da confiança de seus clientes. Integridade, como está previsto aqui, pressupõe honestidade e sinceridade. Isso é um ponto importante a ser destacado. Regra 101. Um profissional que cuida de gestão financeira não deve procurar influenciar seus clientes através de comunicações ou propagandas falsas ou enganosas. Isso é algo muito importante a ser destacado. Regra 102. No decorrer das atividades profissionais, um PF não deve envolver-se em conduta que implique desonestidade, fraude, dolo ou declarações falsas, ou conscientemente fazer uma declaração falsa ou enganosa a um cliente, empregador, colega, profissional, corporação, representante governamental ou qualquer pessoa ou entidade. Regra 103. Um PF tem as seguintes responsabilidades com relação aos recursos e bens dos clientes. Primeiro, ao exercer a custódia ou administração discricionária de recursos ou outro bem do cliente, o PF deve agir apenas de acordo com os poderes estabelecidos no instrumento jurídico. Ou seja, ele não deve extrapolar os limites do instrumento jurídico outorgado. Segundo ponto, deve identificar e manter registro de todos os recursos e outros ativos do cliente. Terceiro ponto, após receber recursos ou ativos na qualidade de representante do cliente, deve imediatamente entregá-los ao cliente ou a um terceiro que esteja formalmente autorizado pelo cliente a receber. Princípio 2, objetividade. Objetividade requer imparcialidade e honestidade intelectual. Independente do serviço prestado ou da competência com que trabalhe, o PF deve proteger a integridade de seu trabalho, manter a sua objetividade e evitar que a subordinação do seu julgamento violem o Código de Ética. Regra 201. Um PF deve exercer julgamento profissional razoável e prudente ao prestar serviços profissionais. Regra 202. Um especialista em planejamento financeiro deve agir de acordo com o interesse do cliente. Esse é um ponto importante. Na verdade, o gestor financeiro, ele está ali não para decidir pelo cliente, mas para expor ao cliente as opções, orientar o cliente na sua escolha. Ele tem que agir efetivamente de acordo com o interesse do cliente, não com o seu interesse. Princípio 3, competência. Um PF deve ser competente na prestação de serviços e manter os conhecimentos e habilidades necessários para continuar a exercer suas atividades. Só é competente aquele que, além de saber fazer o que deve ser feito, aplica esse conhecimento nos serviços prestados. Ser competente é também reconhecer as próprias limitações e consultar ou encaminhar determinadas situações para outro PF. Você não precisa saber tudo, você precisa saber onde procurar e saber quem pode lhe auxiliar em determinadas situações. Regra 301. Um PF deve manter-se informado sobre os desenvolvimentos e mudanças relacionados ao planejamento financeiro e ampliar seus conhecimentos e capacitação técnica durante toda a sua carreira. Ou seja, é um processo de melhoria contínua. Regra 302. Um PF só deve oferecer conselhos nas áreas que tenha competência. Nas áreas em que não se sinta competente, deve buscar aconselhamento de outros profissionais, de tal forma a poder prestar o melhor serviço possível ao seu cliente. Probidade.
Um PF deve realizar os serviços de forma justa e íntegra para os clientes, diretores, sócios, empregadores e revelar conflitos de interesse surgidos durante e ou em razão da prestação dos serviços. Isso é um ponto importante. Conflito de interesse é algo muito preocupante que deve ser tratado de forma muito profissional e isenta. Probidade requer imparcialidade, honestidade intelectual e a revelação dos conflitos de interesse. Probidade é tratar aos outros como você gostaria de ser tratado.